Então, meus queridos, nós vamos dar sequência ao que propusemos, estudar 2 Tessalonicenses. E na semana passada, eu quero retornar, porque alguns talvez não estivessem aqui. O pastor André abordou sobre um personagem que chegará nessa época, o mundo está se preparando para ele, que será um ditador mundial, chamado pela Bíblia de o homem do pecado. Todos nós somos homens dos pecados, em certo sentido, porque somos pecadores. Mas esse título será atribuído a uma pessoa específica, um ser humano, movido pelas forças do mal para governar o mundo. Então, tem o anticristo, que é essa personalidade, o anticristo com A maiúsculo. E existe também os anticristos. Anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. Então, foi abordado sobre isso na semana passada. E para a gente poder aquecer o que nós vamos falar, eu só estou aquecendo aqui para quem não estava domingo, tá bom? Não é o meu texto de hoje. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. A gente bem poderia substituir a palavra iniquidade pela palavra perversidade. Existe um mistério em curso no mundo, não agora. Desde que Adão e Eva disseram não para Deus, ou falaram, nós vamos cuidar da nossa vida, nós não precisamos do Senhor, em outras palavras, eles disseram isso. Passa por todo o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, esse mistério da perversidade que permeia a história humana. Existe algo mais que humano acontecendo no mundo, gente? Existem forças, inteligências da maldade que manipulam, são poderes. Não estou dizendo que o homem também não é mau, perverso, egoísta, mas além dele, existe um mistério da iniquidade em curso. Ainda os versículos que vimos na semana passada, a vida desse perverso, que se refere àquela pessoa, o homem do pecado, o anticristo, é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. O diabo é um imitador. Ele está sempre tentando imitar de uma maneira falsa. Se Jesus é a encarnação do bem, virá um outro ser que será a personificação, a encarnação do mal. É interessante que parece que Jesus denunciou isso lá em João 5, que fala assim, eu vim em meu próprio nome e vocês me rejeitaram. Outro virá em nome dele e vocês o aclamarão. Aí uma setinha aí, identificando de alguém que virá. Ele fará uso de todas as formas de engano, injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Só esse texto aqui, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Há uma rejeição do cristianismo, há uma rejeição da verdade, há uma rejeição de pilares que sustentam a sociedade, baseados na Bíblia. É como Faraó. Faraó tinha tudo para perceber a atuação de Deus, mas ele endurece o coração e Deus envia para Faraó um coração duro. É isso que você quer mesmo? Então, aí entra um processo de endurecimento de coração, que a humanidade está vivendo esse processo de endurecimento. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Então, queridos, fazendo assim uma pincelada bem panorâmica de algumas coisas que estão acontecendo no mundo, os valores cristãos estão cada vez mais ridicularizados. O relativismo moral, a perda da fé, escândalos religiosos, novas ideologias destrutivas atacam a dignidade humana, atacam a vida, atacam a família. Leis são criadas, inclusive está acontecendo agora, se você perguntar para os professores de escola pública e de escolas particulares, novas leis chegam nas escolas para que as crianças nem sejam corrigidas. Você não pode mais corrigir, repreender, tem que deixar a criança descobrir e fazer o que ela quer. E tem professores surtando porque a situação está incontrolável. Símbolos do cristianismo são cada vez mais removidos de lugares que até então poderiam. Leis contra a manifestação da fé. Existe uma aparência de bem confundindo e seduzindo as pessoas. Situações que até então a gente considerava completamente errada, agora nós nos acostumamos que é perfeitamente normal. Faz parte da vida. Eu vou pegar aqui um pequeno exemplo, né? Se na internet nós temos acesso a tudo, agora até a TV aberta tem um programa chamado A Terceira Metade, que é um incentivo a ter casos extraconjugais, né? Tem uma terceiro elemento no relacionamento conjugal. Eu não assisti esse programa, mas ouvi falar que está aí, né? A gente vai se acostumando com certas coisas e depois nós vamos encarando como normal, como o sapo. Aquela ilustração do sapo, de vez em quando é bom a gente lembrar, né? Que se você quer matar um sapo, você não pode jogá-lo dentro da água quente de uma vez. Ele pula. Mas se você esquentar a água e colocar o sapo dentro, porque a água é o ambiente do sapo, do anfíbio do sapo, e está esquentando ali, então ele vai acostumando com o calor. Só que ele tem algo dentro do corpo dele que não percebe a quentura. Então ele vai sendo cozido sem perceber. Depois ele morre e ele não sai porque para ele está gostoso. Aí ele morre cozido. A sociedade está sendo cozida de certa maneira. A gente vai se acostumando com essas fotos de guerras, morte de crianças, chacinas. Um país entra no outro país, invade. E agora a guerra não é só bélica, através de armamento pesado, a guerra também é comercial. Eu fico pensando, né, será que o mundo não está se preparando para alguém que vai intervir nos países como se os países fossem estados, em que essa pessoa tem o poder de intrometer num país? Será que esse palco, esse clima, não está sendo montado? Se a gente for falar aí da tecnologia, do controle, né, do papel em espécie, que a gente está cada vez mais distante do papel moeda, do dinheiro, e a gente só usa cartão, né? Nossos investimentos estão todos aí guardados em dados, arquivados e tudo mais, e nossa vida está cada vez mais exposta. Tudo que você faz, o que você compra, o que você não compra, né? Então, o mundo está caminhando para esse poder, esse controle das pessoas. Então, o mundo está suspirando por um líder mundial que vai unir todas as nações, um cara manipulador, e a princípio as pessoas vão ficar muito admiradas, e depois ele vai revelar realmente quem ele é, um tirano. E esse é assunto para outros momentos. Então, esse foi o que nós vimos na semana passada. Pessoal, atento aí, ó. E eu quero voltar hoje para esse texto aqui, ó.
todo cristão tem responsabilidades para com a verdade de Deus enquanto aguarda a volta de Jesus. Vamos falar juntos? Todo cristão tem responsabilidades para com a verdade de Deus enquanto aguarda a volta de Jesus. Muito bem. Esse assunto tão sombrio, tão denso, pesado, da aparição desse anticristo, o apóstolo Paulo muda de assunto agora. Ele deixa essa profecia bem assim, que nos choca. A gente aprofunda nesse assunto, eu não sei você, mas assim, a Bíblia é muito atual, não é? Aí ele muda o assunto agora para dar uma pausa e ele começa a falar não sobre esse cenário do anticristo aparecendo, mas ele foca agora num outro povo que é a igreja. Então ele deixa aquele assunto suspenso e retoma agora para esse assunto, que está em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. Aí você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui, não é? Olha a adversativa mas. Mudou o parágrafo, mudou o tópico, mudou o assunto. Nós, está se referindo a quem? Os Tessalonicenses, ou os hortenses, né? Você e eu hoje, as igrejas de todas as eras. Nós devemos sempre. Quando, gente? Todo domingo? Sempre. Dar graças a Deus por vocês. Ele falou de um cenário mundial e foca agora naquela igreja local. Irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, está falando com cristãos. Eu queria ler com vocês juntos esse versículo 15 e 16, porque é uma baita palavra de ânimo. Vamos lá? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Texto maravilhoso, não é? Se eu parasse por aqui, a Bíblia já falou bastante, porque a palavra de o próprio Senhor Jesus esteja com vocês, te dando ânimo. Então, meus irmãos, há aqui uma nota, né, que é uma responsabilidade nossa, que é o tema de hoje, uma nota de gratidão pela verdade. Você agradece a Deus por ter sido iluminado, porque o mundo está cego. Esse clima, esse mistério da iniquidade faz parte, né? O Deus deste século, o Deus com letra minúscula, 2 Coríntios 4:4, cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da graça de Deus. Então, as pessoas estão cegas, precisa de uma iluminação espiritual para perceber. Nós temos o privilégio, como cristãos, de olhar o cenário do mundo, não apenas com um olhar debaixo do sol humano, mas Deus nos mostra o que está acontecendo. E isso é um privilégio. Ele está agradecendo porque os tessalonicenses tiveram os olhos do coração iluminados para compreenderem essa verdade. Então ele está agradecendo. É interessante que tem uma citação do Hernandes Dias Lopes,
contrastando, né, o ponto anterior com esse agora dos cristãos, os seguidores de Cristo deleitam-se na verdade, os do anticristo na mentira. Os seguidores do anticristo aguardam a condenação. Os seguidores de Cristo aguardam a bendita esperança eterna. Os seguidores do anticristo rumam para a perdição eterna. Os seguidores de Cristo, escolhidos por Deus desde a eternidade, avançam para a glória de Cristo. Amém? Tem dois públicos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E essa geração, ele descreve com palavras muito pesadas, que nos últimos dias terá uma geração perversa, uma geração implacável, egoísta, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E há esse movimento de gente que abandona a fé, critica a igreja. Tem coisa assim que a gente que tem mais tempo de vida cristã, né, ouve situações que nós jamais pensávamos que ouviríamos. Por exemplo, um camarada aí que falava, que era até frequentava uma igreja e tudo mais, agora ele começou a falar assim, a igreja fala que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu não pedi para ele morrer. Morreu porque quis. Morreu por mim, mas o que eu fiz? Então, você vê a pessoa como distorce, como fala, como debocha do cristianismo que antigamente ele abraçou. Tem um movimento do sem igreja, né? Gente que abandona a fé, agora começa a criticar. Cuidado, viu, gente? Tome muito cuidado. Talvez aqui em nosso meio tenha seguidores do anticristo. Aí você fala assim, pastor, como é que eu estou seguindo o anticristo? Meu querido, se seu coração não foi transformado, se você tem prazer na mentira, se você ainda tem prazer em fazer coisas escondidas, debaixo do pano, é um enganador, trai. Quando eu falo trai, trai a sua empresa, trai a esposa, trai... Você é um seguidor do anticristo, de um certo sentido, né? Você está seguindo esse caminho. Porque quem segue Jesus, ele tem um coração transformado, ele fica incomodado quando ele erra. Não quer dizer que ele é perfeito, mas ele está sempre falando, Senhor, me perdoe, ai de mim, Senhor, me ajude, Pai. Perdoe esse pensamento, perdoe essa decisão equivocada que eu tomei, eu não devia ter feito isso. Senhor, me perdoe, eu não quero acostumar com a mentira, Senhor, tira isso da minha vida, tira essas palavras horrorosas da minha boca. Então, ele está sempre inconformado, porque Romanos 12 fala, não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com esse mistério da iniquidade. Não vos conformeis com esse estilo de vida. Continuando, meus irmãos, aqui aparece a palavra amados do Senhor, não é? Quanto a vocês, amados do Senhor. Olha como é importante para nós saber que somos amados. 1 João 3,1 fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É importante você saber que Deus ama você. O mundo, esse espírito da nossa época, nos trata muitas vezes como indivíduos, como um número, de maneira impessoal. Deus nos trata como gente, como ser humano, alguém que tem nome, tem história. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Nós somos amados por Deus. A gente precisa lembrar, Deus me ama. E eu não preciso mendigar o amor dos outros, porque Deus me ama.
e o amor de Deus transborda na minha vida. São amados pelo Senhor. Tem um outro pensamento aqui, que fala aqui, outra palavra, não um pensamento, outra palavra, nós somos escolhidos. Vocês viram no texto, né? Somos escolhidos. Aqui está falando da eleição divina. A escolha de Deus por nós é que torna possível a nossa escolha por Ele. Sabe, esse assunto da eleição é muito polêmico, é muito debatido nos meios teológicos. E a gente não tem tempo aqui de aprofundar, fica aí uma dica para a escola, uma matéria para a escola bíblica, não é? Agora, Deus não apenas nos escolhe para sermos salvos, mas escolhe os meios pelos quais Ele vai nos salvar. Deixa eu voltar o texto lá, irmãos. Fala de escolhidos. Vamos voltar ao texto, por favor. Ele nos escolheu para serem salvos, é pela graça, é pelo amor, mediante a obra santificadora, o Espírito Santo, está falando aqui, né, do Espírito Santo. E logo em seguida, o Espírito nos convence para a gente ter fé na verdade. Então, é a parte do Espírito Santo que me convence do pecado e me leva a crer na fé, a crer na verdade. Então, a doutrina da eleição, ela anda junto com a doutrina da responsabilidade humana. O homem exerce fé em Cristo. Mas mesmo essa fé é dom de Deus, conforme Efésios 2, de 8 a 10. O que diz lá? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E fala, eleitos antes da fundação do mundo para frequentar a igreja. Faz parte, mas para as boas obras. Então, esse assunto da eleição, tem uma outra citação que eu quero mostrar aqui, caminhando aí os slides. Aqui, olha só. Deus determinou o fim, que é a salvação, né, o propósito, e o meio para alcançar esse fim, a fé na verdade que a gente viu no texto. Quem diz, não preciso orar, testemunhar, nem enviar missionários, pois Deus já tem seus eleitos, não entende a eleição divina. O maior estímulo para o evangelismo é saber que Deus preparou certas pessoas para responder a sua palavra. Então, eu creio na eleição e, ao mesmo tempo, creio que é na pregação do evangelho que a gente descobre quem é eleito. Estão entendendo? Porque tem dois ramos da teologia. Tem os calvinistas, que acreditam que Deus escolhe incondicionalmente quem vai ser salvo, e tem os arminianos, vem de um Armínio, que é um teólogo que viveu em 1600, mais ou menos, e ele defendia que Deus sabia quem é eleito pela presciência, pelo pré-conhecimento de Deus, e ele tem um sistema teológico que acreditava que o crente perde a salvação. Então, veja só, esses dois assuntos, séculos e séculos de discussões não resolveram, porque é um mistério. Eu creio na eleição, mas é um mistério que você não consegue explicar, assim como a Trindade. Tá certo? Agora, olha só, João 15 diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e vos nomeeis para que vocês deem fruto. Eu não escolhi vocês para vocês viverem aguardando o céu sedentários. Eu vos escolhi para que vocês deem fruto. João 15. Efésios 1,4 fala que, segundo o seu beneplácito, segundo a sua soberania, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Se eu pegar Romanos 8, 29, fala que ele nos escolheu, nos predestinou, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus tem um propósito
Deus tem uma meta. Esse objeto que está na minha mão tem um propósito. É um passador de slides. Se eu pegar essa garrafa d'água, tem um propósito de dar água. Se eu pegar uma caneta que você tiver aí, esse óculos, isso aqui tem uma finalidade. Isso aqui foi construído por uma mente superior. Alguém idealizou isso aqui para uma finalidade específica. Eu não posso usar isso aqui para outra finalidade, senão me ajudar a enxergar. Eu não posso pegar um alicate e bater num prego como se fosse um martelo, porque o martelo tem uma finalidade e o alicate... Eu estou dizendo com isso que é até um bom assunto para evangelizar. De vez em quando eu evangelizo as pessoas com isso, né? Eu falo assim, você sabe o propósito dessa caneta que você está aí no bolso? Isso aí tem um objetivo. E você, que é um ser humano, que não é um objeto impessoal, neutro, você tem uma mente pensante, você sabe para que você existe? Uma mente superior idealizou você. Você não é um acidente da história. Uma mente superior te idealizou para que você viva no propósito dele. E quando você descobre o seu propósito, caem as escamas dos seus olhos e você foca. Quando você descobre para que você existe, você se torna uma pessoa muito mais eficaz. Deus vai usar você naquela área, seja na sua área profissional, seja na sua casa, seja como filho, seja como esposa. Quando você descobre, é para isso que eu existo. E a gente estuda nas Escrituras que o propósito pelo qual Deus nos criou é para a sua glória. Então, a eleição, Deus nos elegeu para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Qual é o seu propósito? Tomara que seja, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Qualquer outro foco. Não, meu propósito é seguir minha carreira, é ganhar dinheiro, é casar, é ter um carro legal. Gente, legal tudo isso, mas é uma vida muito pequena. É uma vida muito pequena, focar em objetivos terrenos. Por isso que Colossenses 3 pensa nas coisas eternas. Foque. Você é um cidadão para a eternidade. Não pensa no seu ventre, na sua vida aqui. Nossa cidade está no céu. É para lá que nós estamos indo. E daqui, mas a qualquer hora nós estamos indo para lá. Então, continuando, né? Nosso assunto. Nós temos outras palavras lá antes. Tem uma palavra que aparece lá. A gente precisa arrumar isso aqui, né, gente? Amados, escolhidos e santificados. Santificados. Vocês viram, eu não vou voltar no texto. O que significa isso lá no texto? Santificados pelo Espírito Santo. Nós somos separados pelo Espírito Santo. Diante desse cenário mundial, que as pessoas respiram o mistério da iniquidade, inclusive nós, porque respinga em nós, ainda assim o Espírito está santificando os crentes. E santificar os crentes é que Deus nos incomoda. Porque quando a gente anda nos nossos próprios caminhos, parece uma voz, parece um incômodo que a gente não sabe nem explicar, que fala assim, eu não chamei você para isso. E se Deus está te incomodando por algo, significa que Deus tem ciúmes de você. Porque santificado é separados para Deus. 1 Tessalonicenses 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Há uma parte que é do Espírito Santo, que nos santifica, inclusive a Bíblia nos santifica, porque João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas há uma parte nossa que 1 Tessalonicenses fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É um processo. E tomara que nós estejamos cada vez mais tendo apetites espirituais pelas coisas de Deus e diminuindo mais e mais os nossos apetites pelas coisas desse mundo. Porque prazer real a gente só experimenta quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu lembro quando o doutor Russell Shedd estava morrendo, estava lá no hospital. O doutor Russell Shedd, a maioria aqui sabe que foi um
homem de Deus, né, escritor, pastor, professor da Faculdade Teológica aqui de São Paulo. Aí ele falou assim, estava com câncer, né? Já terminal. Aí ele falou assim, eu estou desmamando do mundo. Eu vou usar essa frase dele, que nós deveríamos estar nos desmamando do mundo. Cada vez mais menos apegados, né, ao mundo. Nesse processo de santificação. Porque isso muda a nossa vida. Muda nosso jeito de trabalhar. Muda nosso jeito de lidar com a esposa, com os filhos. Muda o que eu vou assistir na série, na Netflix. Muda meu trato com o futebol. Recentemente um palmeirense falou para mim assim, recentemente não, essa semana, né? Teve um jogo aí do Corinthians e do São Paulo, e ele falou assim para mim, pastor, o ambiente da minha casa era tão pesado, brigas com meu pai e minha mãe, eu vivia tão frustrado, que eu encontrei no futebol um sentido para viver. Aí eu fiz parte do Mancha, né, que é a torcida do Palmeiras, e quando eu saía de casa com os caras, para torcer, para o que der e vier, para mim morrer era ganho. E eu falava para eles, ó, se eu morrer, nem fala para meu pai, já me enterra lá. Quer dizer, a pessoa vive uma realidade como apegada àquilo. Por que eu estou trazendo isso aqui para nós? Qual é o nosso maior prazer, gente? Nossa maior satisfação, nossa maior propósito da vida, não deveria ser esse? Ó Deus, santifica-me cada vez mais. A marca de um salvo é a santificação. Ele não precisa ser cobrado do que é certo e do que é errado. Lá dentro dele, ele fala assim, isso aqui agrada a Deus, isso não agrada. Porque ele está lendo a Bíblia. É por isso que Apocalipse faz uma advertência bem severa, que diz assim, Apocalipse 22:11, quem é sujo, suje-se mais. Quem é impuro, continue praticando a sua impureza. Ou quem é mentiroso, continue na mentira. Mas quem é santo, santifique-se cada vez mais. Apocalipse 22, versículo 11. Caminhando para o fechamento, nós temos no texto que nós vimos, fé, na verdade, já comentei sobre essa questão, que nós cremos na palavra, o evangelho nos alcançou, e essa igreja de Tessalônica, Paulo os elogia, sabe por quê? Em 1 Tessalonicenses, nós estamos na segunda, né? Mas na primeira, olha como ele elogia assim. Obrigado. Ele diz assim, olha, no 1, temos ouvido falar da sua fé. Eu estou no... desculpa. 1 Tessalonicenses 1, 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. E no versículo 3, nós lembramos do seu trabalho fiel. Em outra versão, fala da sua fé operosa. O que quer dizer uma fé operosa? É uma fé que trabalha. Não é uma fé abstrata, discurso. É uma fé ativa. Nós também lembramos seu amor abnegado, que aqui na NVT fala atos de amor. E ele fala também e da sua firme esperança, que na outra Bíblia fala esperança viva. Então ele elogia o amor, que é um amor abnegado, uma fé que é operosa e uma esperança que é viva. Além disso, ele diz assim, apesar do sofrimento que vocês passaram, ao ouvirem a palavra de Deus, no versículo 6, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo
para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Caia. Ele está elogiando aquela igreja por causa dessa vida comunitária que eles tinham. Às vezes a gente tem dificuldade para elogiar os irmãos, não é? Para falar bem de certas coisas que nós acreditamos a respeito daquelas pessoas. Muitas vezes a gente deixa para elogiar, sabe quando? No funeral. A gente cobre a pessoa de flores e de elogios, e ela não está ali. Por que a gente muitas vezes não elogia os vivos, o desempenho, o aluno que fez uma boa tarefa, a esposa que fez uma refeição tão saborosa, o marido que batalhou naquele dia, coitado, para ajudar a esposa, fez de tudo e ela ainda acha que é pouco. Elogia. Porque o mais que você faz... Não. Já mexeu com o povo. Não, porque as mulheres é assim, o mais que você faz... É por isso que quando eu lavo a louça, eu deixo as panelas reluzentes, coloco em cima da mesa, para que ela veja meu árduo trabalho. Porque se eu guardar, o que acontece? Não sabe das minhas proezas. Então, vamos voltar para o assunto que é sério. Há uma exortação aqui, pessoal, para eles permanecerem na verdade. Olha, eles foram escolhidos, são amados, são santificados. Gente, nós precisamos nos apegar à verdade de Deus. Olha, se você escolheu Jesus, é um caminho sem volta. Eu não vou voltar mais para trás, não adianta. Satanás pode me tentar de outras maneiras, mas desânimo, irmão que comete escândalo, crente que pisa na bola, gente que me magoa. Deus me ajude, mas não posso desistir. Você está entendendo? O seu compromisso é com Jesus. Seu pastor aqui que está falando é um homem que tem contradições. Posso pisar na bola com você, posso te decepcionar, e às vezes eu nem percebo. Mas você tem que olha para Jesus. Gente, olha para Jesus. Ele nunca vai te desapontar. Nunca, jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que o texto, voltando lá... agora ficou legal isso aqui, ó. Voltando para o texto aqui, ó. Permaneçam firmes. E o sentido da palavra apegar aqui é como você vai aderir a essa verdade, vai agarrar nela dentro do seu coração e ninguém vai tirar. E eu louvo a Deus, porque tem irmãos aqui que estão seguindo Jesus nessa igreja antes de eu chegar como pastor. Estão firmes na fé. Já passamos momentos bons, maravilhosos. Já passamos momentos terríveis. Terríveis. Nós passamos a pandemia também. Muitos se dispersaram. Muitos não voltaram mais para a igreja. E até na justificativa, dessa igreja eletrônica agora. Mas... louvado seja Deus que a gente tem muitos irmãos que permanecem firmes. E essas tradições aqui não são costumes de igreja, porque às vezes a igreja tem certas tradições. Ele está se referindo aqui, a maioria dos comentaristas falam que é dos ensinos que eles ouviram pessoalmente dos apóstolos, como também por carta, como a primeira Tessalonicenses que eles receberam. Que eles se apegassem. Meu irmão, a gente precisa apegar à palavra. Paulo fala para Timóteo, não esqueça das coisas que você aprendeu desde criança, as sagradas escrituras, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é poderosa para repreender, para corrigir, para educar
e fazer com que o homem seja habilitado para toda boa obra. E aí, queridos, nós precisamos lembrar das ferramentas para a gente permanecer firme. Por isso que a gente fala da escola bíblica. Nós temos pequenos grupos nos lares. Nós temos nossos cultos. Existe boa literatura cristã. Qual foi o último livro que você já leu? De vez em quando eu falo para um marido, para uma esposa, olha, leia esse livro para casais. Como é que você estuda um curso de faculdade para ser habilidoso numa área específica e você não quer estudar sobre as leis do casamento? Você não quer estudar sobre o papel do homem, o papel da esposa, como ter uma boa comunicação, como educar os filhos. Nós temos uma farta literatura, recursos, 1000 para a gente. Nós temos Bíblias de várias versões, várias traduções. Ninguém tem desculpa para falar, eu não entendo a Bíblia. Você tem muitas boas versões novas. Essa aqui, NVT, é uma versão maravilhosa. Eu uso a NVI e a NVT e de vez em quando eu consulto outros também. Queridos, terminando, vem essa mensagem de consolação. O próprio Senhor Jesus. Eu acho lindo isso aqui. Não é um anjo do céu, não é um santo, não é a instituição igreja. Está falando, por isso que Deus, nosso Deus é pessoal, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo. Interessante que a gente vê aqui a Trindade em operação, porque naquele versículo 14, que a gente é santificado pelo Espírito, agora ele coloca Jesus no mesmo pé de igualdade que Deus, porque está falando da divindade, Nosso Senhor, Jesus é o Senhor absoluto, Senhor Jesus, e Deus, nosso Pai, que nos amou, que já foi falado antes, nos deu eterna consolação e boa esperança. Meus irmãos, a gente tem motivos de sobra para a gente enfrentar o futuro, o que está acontecendo, sem medo. Sem medo. Não fica neurótico aí, mas se a China, não sei o quê, e se o Brasil, e se o Trump, não sei o quê. Será que o Trump é a besta? Eu não sei se é a besta ou o abestado. Estava brincando um pouquinho aqui. Não importa. Não importa. Nós vamos orar pelas nações, como já oramos hoje de manhã. Vamos pedir sabedoria. Mas se você pertence a Jesus, se você creu, depositou a sua confiança na cruz do Calvário, o Senhor absoluto é Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então que Ele, que te amou, te deu uma eterna consolação e te deu uma boa esperança. Tito fala que é a bendita esperança. Nós aguardamos a bendita esperança e a revelação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o último hino. Senhor, obrigado pela Tua palavra, conforme nós acabamos de cantar. De gratidão transborda nosso coração. Pai, nós não temos palavras para Te agradecer. Sentimentos bons que brotam do nosso ser diante de algo tão maravilhoso que o Senhor nos revelou, nos fez saber. É por isso que existimos como igreja, porque o Senhor usou pessoas, situações para chamar a nossa atenção, e foi contado para nós que o Senhor amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna pela frente. Oh Deus, quanto amor! Obrigado porque o Senhor nos escolheu não por mérito, não porque dentro de nós tem algo que merece
merece teu favor, porque a doutrina da graça, ela nos humilha, mas ao mesmo tempo nos enche de gratidão e de adoração a esse ser amoroso, soberano, que decidiu nos criar para o louvor da tua glória. E nós nos curvamos em adoração. E mesmo que a gente viva esse momento sombrio da história, nós queremos permanecer firmes. Na verdade, tudo passa, mas a palavra de Deus é que fica, que permanece em nossos corações, e nós também com a palavra para sempre, sempre, sempre. Obrigado, Deus. Continue, Senhor, nos dando discernimento. Nós vivemos o tempo todo em perigo. O inimigo está sabotando tudo. Nós somos influenciados pelo Instagram, pelas mídias sociais, pelas celebridades, o tempo todo tentando manipular, fazer a nossa cabeça esfriar, desanimar, desacreditar. Mas nós temos algo muito mais poderoso. A tua palavra, ela vai durar para sempre, ela é indestrutível, ela é soberana, ela nos santifica, ela nos dá convicções e ela nos dá uma bendita esperança. Obrigado, Deus. Talvez tenha alguém aqui que precisa hoje tomar uma decisão de atender ao teu chamado e falar: eu quero, Senhor, a tua salvação. Eu quero Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Eu gostaria de orar por você. Deus chamou você hoje para você fazer parte dos eleitos. Tem alguém aqui? Amém. Amém. Alguém mais? Deus está chamando você para fazer parte do povo dele. Ó Deus, continue essa obra maravilhosa que o Senhor falou que começou e vai completá-la até aquele dia. Que o Senhor abençoe essas pessoas que levantaram as mãos. Que seja um encontro, uma nova caminhada a partir de hoje, para a tua glória, para a tua honra. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito continue conosco para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado.